Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 10 ao 15, para aqueles que estão chegando agora, estão abrindo a sua Bíblia, ou pegaram aí o programa já começado, se perguntam qual vai ser a palavra de hoje. Está aí para você. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 10 ao 15. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero te fazer um convite muito especial. Às vezes você acompanha o Sorrindo para a Vida e gostaria, não é, de estar conosco um pouco mais, de passarmos alguns dias juntos, de orarmos, de conversarmos. Será que isso é possível? De várias formas é possível, de várias formas. Mas tem uma que é muito especial e é para essa que eu quero convidar você. Para nós irmos juntos numa peregrinação para alguns 3 países, entre eles há alguns muito queridos, não é? Como por exemplo a Polônia, que é terra do Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, para nós visitarmos a Polônia, a Hungria, a República Tcheca. São lugares de santos, são lugares de mártires, são lugares de fé expressa, com grande intensidade, por vezes até o derramamento do sangue. Mas tem ali alguns lugares que são muito importantes para nós. E um deles que eu gostaria de chamar você para nós irmos juntos é o Santuário da Divina Misericórdia na Polônia. Porque o ano passado, não é? Nós, nessa mesma data, nós tivemos ali em Fátima o Congresso Mariano e em Lourdes o Congresso de Cura e Libertação, porque são 2 locais de peregrinação muito fortes na sua espiritualidade. Fátima é um marco pela conversão. Eu vivi em Fátima 2 anos. Gente, pessoa que era ateia, que ia em Fátima para visitar, porque o mundo inteiro vai, se fala de Fátima, a avó amava, a mãe gostava, tinha curiosidade. A pessoa chegava, às vezes não participava de pregação nenhuma, nada, se sentia compungida, fazia uma confissão e saía de lá cristã, porque é uma graça naquele lugar. Nós fomos em Lourdes. Em Lourdes continuam acontecendo milagres todos os anos, milagres. Situações impossíveis ao ser humano, ao médico, aos remédios. Em Lourdes a pessoa encontrar a graça da cura. E às vezes uma graça milagrosa. Porque existe uma forte presença de Deus naquele lugar. Como no ano passado nós fomos a Lourdes e a Fátima com esse propósito, esse ano nós iremos levar as nossas causas ao Santuário da Divina Misericórdia. Ano passado nós levamos a consagração das nossas famílias e entregamos aos pés de Nossa Senhora de Fátima, ali no altar do mundo. Esse ano nós vamos levar as nossas famílias aos pés de Jesus misericordioso. E olha as promessas que o próprio Jesus, através de Santa Faustina, fez. Promessas ligadas a este lugar. Perdão total das culpas e das penas. Perdão total das culpas e das penas para quem se aproxima da fonte da vida, buscando a divina misericórdia. A defesa da alma por Cristo na hora da morte, para aqueles que divulgam a divina misericórdia. Conversão da própria pessoa e daqueles pelos quais ela intercede. O alcançar de muitas graças, indulgência plenária. Então, só quem entra ali sabe a força de Deus manifestada naquele santuário. Mas nós vamos também visitar um lugar onde São Maximiliano Kolbe, ele foi morto
entregou a sua vida, foi martirizado. Ele deu a vida para que uma família pudesse sobreviver. Então você imagina o que é a intercessão desse homem, também pelos nossos, ele que está agora na amizade de Deus, na glória de Deus, né? E eu costumo dizer o que a Canção Nova sempre diz: nada é coincidência, tudo é providência. Não é por acaso que essa peregrinação vai acontecer esse ano. Ela vai acontecer em outubro, serão 11 dias. Então é mais fácil da gente ajustar aí, dentro das nossas possibilidades de agenda, saindo no dia 21 de outubro e voltando no dia 1º de novembro. Saída dia 21 de outubro, voltando no dia 1º de novembro. Eu estou convidando você para nós irmos juntos. Então entre em contato com a Obra de Maria através do telefone 0, código da operadora 12, 3186 2055. Faça a sua inscrição, porque será uma viagem inesquecível. Então, Polônia, Hungria e República Tcheca. E as outras coisas a gente vai falando aos pouquinhos para você ir conhecendo, mas a programação já está toda à disposição para que você possa conhecer. 0, código da operadora 12, 3186 2055. É só você dizer que é a peregrinação para o leste europeu com o Márcio Mendes, para ficar fácil de identificar, e vão te dar todas as informações, tá certo? Marcos capítulo 3, versículos do 10 ao 15. Assim diz a palavra de Deus. Pois como Jesus tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Onde Jesus está, a vida de Deus se manifesta. Onde Jesus está, curas acontecem. Sim, Senhor, sim, Senhora. Libertações continuam a acontecer. Conversões se dão. Famílias são restauradas. Nosso passado cheio de feridas, cheio de desencontros, com lembranças difíceis, dolorosas, ruins, ele é diluído na misericórdia de Deus. Ele é curado pela misericórdia de Deus. Onde Jesus se manifesta, a nossa vida é transformada. Por isso que eu não gosto, não ataco certas expressões de espiritualidade. E fico muito triste, muito decepcionado quando às vezes a gente vê dentro da própria igreja, porque as piores críticas e os piores ataques acontecem sempre de dentro, né? É de dentro da família, é de dentro do círculo de amizades, é de dentro da empresa, é de dentro da igreja. Os piores golpes sempre vêm de dentro, né? Você pode olhar para a sua família. As coisas mais dolorosas que marcaram a sua vida não vieram de fora, vêm de dentro. E às vezes a gente, estando dentro, somos os piores críticos de nós mesmos. Somos os primeiros a tomar posição uns contra os outros. E eu não sei se é por causa de ciúme, ou que razão que seja, tem muitas pessoas que criticavam, hoje até que nem tanto, mas criticavam esses encontros de cura e libertação, dizendo assim, mas é que as pessoas vão lá só para a cura e libertação. O motivo pelo qual as pessoas vão, meu amigo, pouco importa para você. O motivo pelos quais as pessoas vão não é da sua conta, não é da minha conta. Isso é da conta de Deus.
Não cabe a nós julgarmos o que está no coração daquela pessoa que vai ali naquele encontro. Mas é uma missão que o Senhor nos deu. Independente do motivo pelo qual a pessoa foi ou pelo qual a pessoa veio, a nossa missão é evangelizar, é levar Jesus para a pessoa. Essa é a nossa missão. Não nos foi dado julgar as pessoas. Nos foi dado levar Deus a essas pessoas. Agora eu lhe digo, quando uma pessoa abre o seu coração para Deus, num encontro, de que ordem ele seja, ela é curada e ela é liberta. Todo encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo é encontro de cura e libertação, porque Ele é a cura. Diz a palavra de Deus, fomos curados graças às suas chagas. Fomos curados por suas chagas. O castigo que era para nós, Ele nos libertou da escravidão do demônio, porque nós estávamos sujeitos ao diabo pelos pecados que nós havíamos cometido. Ele nos livrou dos nossos vícios, porque nós não tínhamos força de nos libertar. Ele nos livrou da morte. Quer libertações mais poderosas do que essa? Porque nós éramos prisioneiros da morte, estávamos condenados a morrer para sempre. Não é essa morte como passagem para o céu, para a eternidade. É passar desta vida mal vivida, como era, para uma morte que não teria mais fim. Disso o Senhor Jesus nos libertou. Ele é o nosso Salvador. E as pessoas percebem isso, gente. Quem tem necessidade de salvação, percebe. Como quem tem sede, sabe a necessidade que tem da água. Não é? Aspira, anseia pela água. Como uma pessoa que a vida inteira experimentou todo tipo de falsos amores, então ela é especialista em falsificações, ela é especialista em caricaturas. Então ela sabe o que é uma cópia barata, o que é uma réplica, porque ela conheceu todas as outras. Então quando ela topa com o amor verdadeiro, ela sabe, isso aqui é diferente. Não é? Como muitas vezes acontece com uma prostituta. E aí tem gente que troca as palavras, né? Chama sexo de amor. E o sexo pode ser com amor, pode ser expressão de amor, mas também pode ser um objeto de tortura, de manipulação, de instrumentalização do outro, transformar outra pessoa num objeto. Então ninguém melhor do que uma prostituta para reconhecer um amor quando ele é verdadeiro, porque ela já é especialista em falsos amores. Então quando Jesus vem, aqueles que careciam dele entendem que algo do céu divino se manifestou. E olha o que acontecia. Pois como ele tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo. As pessoas se jogavam sobre nosso Senhor, buscando ali a sua bondade, a sua misericórdia que se manifestassem sobre eles. Se lançavam sobre Jesus. E aqueles que estavam tomados por algum problema espiritual, estavam tomados por espíritos impuros, estavam oprimidos espiritualmente. Os espíritos impuros, quando eram trazidos diante de Jesus, naquela pessoa que estava oprimida, eles caíam aos seus pés gritando, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendeu porque não era momento de manifestar a identidade dele. E depois disso o Senhor subiu a montanha e chamou os que ele quis. E os que ele chamou foram com ele. E ele os constituiu na sua autoridade e no seu poder para que ficassem com ele, para os enviar a anunciar a boa nova, para que tivessem consigo o seu poder de expulsar os demônios e de vencer a todo o mal.
Mas uma coisa que me chama muita atenção nesta palavra: nosso Senhor chamou os que Ele quis. Nosso Senhor não chama os melhores, não chama os mais santos, não chama os que merecem. Nosso Senhor chama os que Ele quer. Porque o que move Deus a nos chamar e a nos envolver não são os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos merecimentos. O que faz com que Deus conte conosco é o amor que Ele nos tem. Deus chamou você porque Ele quis você. Mas, Márcio, será que Ele me chamou? Se nosso Senhor não tivesse chamado você, seu coração não se abriria para Ele. Você não estaria buscando uma transformação na sua vida. Esse vazio dentro de você não estaria doendo. Você não teria uma falta de um não sei o que é dentro de você, que fizesse você buscar por esta vida. Se o Senhor não tivesse chamado você, gostando ou não gostando, você não permaneceria escutando a palavra dEle. Por que eu digo gostando e não gostando? Eu recebi um testemunho esses dias atrás, Tiago, que eu fui pregar uma noite de louvor lá em São Paulo, para a nossa casa de evangelização, e uma pessoa me abraçou e disse: eu te escutava mesmo com raiva. Tinha uma raiva dentro de mim, mas eu não conseguia não escutar. Aí ela me disse: eu tinha raiva porque você falava tudo aquilo que eu não queria ouvir. E aquilo me incomodava profundamente. Mas graças a Deus eu permaneci. Porque a minha vida mudou, a chave virou. E agora todos os dias acompanho Sorrindo para a Vida, estou com vocês todas as manhãs, mas é diferente. Então eu lhe digo, mesmo com raiva às vezes, a pessoa permanece porque a mão de Deus está sobre ela. Mesmo incomodada, a mão de Deus está sobre ela. Por quê? Porque Deus quis você. Porque o Senhor te chamou, porque Ele te quis. E não só quis a você, quis a mim. Não é? Uma coisa interessante que a gente vê de Jesus: Ele nunca quis uma pessoa isolada. O Senhor nos quis juntos. E nos quis juntos para um motivo muito bem definido. Sabe? Que eu quero ler aqui para você. Ele os constituiu para que Ele os chamou os que Ele quis. E os constituiu para que ficassem com Ele, para que os enviasse a anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. O Senhor nos quis juntos, numa comunidade, nos chamou com outras pessoas, fez de nós uma família na fé. Porque nós temos dois tipos de família. Nós temos a família de sangue e nós temos a família na fé. Não conheço outro tipo de família. A família de sangue e a família na fé. O resto é bando, né? É um ajuntamento, uma família, exatamente, é um grupo. Mas uma família é coisa que só Deus pode dar, só Deus constitui. E tem dois tipos: a família de sangue, que por vezes nem tem a mesma fé, né? Mas estão unidos pelo sangue. E a família na fé. Mas de um jeito ou de outro, Deus não nos constituiu sozinhos. Deus não fez você uma pessoa sozinha. E ainda que todos os seus parentes e conhecidos tenham partido, tenham falecido, Deus não te fez para ser só. E por isso Ele constituiu você também dentro de uma outra família, que é a família na fé. E Ele nos constituiu assim, primeiro, para que nós estivéssemos com Ele. Deus nos chamou juntos para quê? Para estar com Ele. Qual é o primeiro e mais importante objetivo da sua vida? Qual é a sua primeira e mais importante missão? Estar com Jesus. Estar com Deus. Todo o resto vem depois. Buscai primeiro o reino de Deus, com a sua justiça, e o resto vem.
O resto é resto. O resto vem depois. O resto é consequência. É dado como acréscimo. É como aquela gorjeta que o pai coloca no bolso do filho sem ele ver. É como aquele presentinho que o pai, querendo fazer uma surpresa, enquanto abraça o filho, a mão vai lá no bolso e coloca lá umas moedinhas, coloca ali uns trocados no bolso dele. O resto vem por acréscimo. Não tem nem comparação com o que é mais importante. Qual é o mais importante? Estar com Deus. Ah, Márcio, eu não consigo. Quando a gente diz eu não consigo, é quase uma confissão de desordem na vida. A nossa vida é desordenada, completamente desordenada, quando Deus não é a nossa prioridade, quando Ele não vem em primeiro lugar. E tem gente que, para se justificar, gosta de confundir as coisas, misturar uma com a outra e fazer uma confusão lascada. Então a pessoa ela quer se desculpar de não rezar, querendo fugir para a irresponsabilidade de não cuidar daquilo que lhe compete. Então, se Deus é o primeiro e eu tenho que estar sempre com Ele, quem é que vai limpar minha casa? Quem é que vai trabalhar? Quem vai trazer sustento para minha família? Ô, meu filho. Uma coisa é a ordem prática da vida, a outra coisa é a ordem de importância que algo tem para nós. Tem uma passagem na Sagrada Escritura, em Eclesiástico 38, que começa dizendo assim: Filho, meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Reergue as tuas mãos e afasta-te de todo pecado. Oferece um incenso de flor de farinha a Deus e depois dá lugar ao médico. Lista 4 coisas. O médico é a última delas. Aí alguém poderia dizer, então se a pessoa for atropelada, a gente primeiro vai orar, depois nós vamos procurar um padre fazer uma confissão, aí depois nós vamos participar da missa, por último a gente leva a pessoa no médico, até lá ela já morreu. Então, nessa hora a gente percebe a indecência dos pensamentos, não é? O deboche, às vezes até com as coisas santas, a ironia, quando no fundo a gente entendeu o que é. Primeiro Deus, mas na prática nós vamos fazer aquilo que é mais urgente. O que é mais importante? O seu relacionamento com Deus. E o que é mais urgente? Que você leve a pessoa no médico. Faz o que é urgente, sem esquecer o que é importante. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Mais importante, olha, de tudo que você possa imaginar. É o seu relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar. O resto vem por acréscimo. Mas por vezes acontece que tem algumas coisas que são mais urgentes na vida da gente. E nós precisamos ir fazendo. Agora, quem joga com essas coisas dizendo assim, né, mas então se é para estar com Deus, vou deixar as coisas de lado e eu vou cuidar das coisas de Deus, depois vamos ver o que acontece com as minhas. Um santo, ele definiu isso muito bem, sabe? Esses homens e mulheres inspirados por Deus, eles são maravilhosos. Ele disse assim: a vida comum é um culto a Deus. Como é que eu e você, que somos casados, que temos filhos, que trabalhamos, como é que nós honramos a Deus? Sendo bons, generosos, íntegros, aplicados em viver bem a vida comum. Acordar com alegria, ter o coração em Deus, preparar um bom café da manhã para nós, para os nossos, ter uma palavra boa para aqueles com os quais a gente encontra logo cedo, sair de casa com boa disposição para trabalhar com honestidade, fazer o melhor trabalho que nós possamos oferecer, independente do salário que a gente receba. Porque trabalhando mal, porque você ganha pouco, você nunca vai sair do lugar onde você está, a não ser para baixo, a não ser para fora, não é? A não ser para dar lugar a alguém que trabalha melhor que você. Agora, se você, mesmo insatisfeito com o que você ganha, você faz o melhor trabalho que você pode realizar, você começa a se tornar uma pessoa indispensável. Os olhos começam a crescer em cima de você. Daqui a pouco o salário melhora.
Daqui a pouco novas competências são descobertas em você e lhe são atribuídas também. Não, essa pessoa pode assumir cargos de melhor confiança. Tudo isso no culto a Deus que você vai prestando na sua vida comum. Mas veja, a gente não deixa de trabalhar para estar com Deus. Nós estamos com Deus em meio aos nossos trabalhos. Nós não deixamos de estar com Deus para atender uma pessoa. Mesmo enquanto eu converso com alguém, meu pensamento, meu coração e no íntimo da minha alma, eu posso estar orando por aquela pessoa. Então, qual é o primeiro chamado? O Senhor nos chamou juntos, primeiro para estar com Ele. Se Deus tivesse te chamado só para trabalhar, você não era filho, você era um escravo, um empregado. Ele te chamou para ser filho, para se sentar à mesa com Ele, para desfrutar do banquete e para gozar da sua autoridade e do seu poder. É isso que esta palavra está nos dizendo, que Ele nos chamou para que nós estivéssemos com Ele e participássemos da sua missão, com o poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. Mas onde é que está aqui, Márcio, o poder de curar as enfermidades? Primeiro porque começa dizendo o que acontecia com Jesus, que eles levavam, aqui ó, como ele tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo. Já está falando da cura aqui, mas em outras passagens isso fica muito claro, que nosso Senhor envia os seus discípulos, seus apóstolos e os discípulos para curar as enfermidades, para expulsar todo o mal, para esmagar a força diabólica debaixo de seus pés. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para participar da missão dele de salvar as pessoas. Por isso que a Canção Nova tem essa missão, traduzida nesse projeto Dai-me Almas, porque é a salvação das pessoas. Quando se diz Dai-me Almas, não quer dizer pegar a alma da pessoa, deixar o corpo. Significa a salvação das pessoas vem primeiro do que as outras coisas. Enquanto muitos usam a evangelização para ganhar dinheiro, para ficar rico, para a Canção Nova, o que importa são as pessoas. O resto é resto. Dai-me almas e ficai com o resto. O que é mais importante é a salvação das pessoas, porque foi para essa missão que o Senhor nos chamou. E nos chamou não com palestras e palavrórios, o Senhor nos chamou com autoridade e com o poder que Ele nos concedeu, para curar as enfermidades e para expulsar os demônios. Então você está dizendo que quem caminha com Deus, em comunhão com Jesus, na força do Espírito Santo, carrega consigo um poder para curar as pessoas? Sim, eu estou dizendo. E que essa presença de Deus nessas pessoas tem o poder de lançar fora a presença diabólica? Sim, Senhor, sim, Senhora, você entendeu muito bem. Mas é na maneira como Deus estabeleceu, e não na maneira como eu acho que é. E qual foi a maneira como Deus estabeleceu? O Senhor estabeleceu que a santidade, para ser comunicada, precisa antes ser vivida. Mas você estava falando de autoridade, você estava falando de cura, você estava falando de expulsar o mal. Tudo isso é santidade. Porque a palavra santidade e a palavra sano, curado, é a mesma palavra. A palavra santidade e sanidade é a mesma coisa. Quem é a pessoa sana? É a pessoa curada. Quem é a pessoa santa? É a pessoa curada. Quem é a pessoa que foi sanada, sanitizada, não é? Foi aquela pessoa que foi purificada. E quem é o santo? Aquele que Deus tornou puro. É isso que é santidade. E a santidade, para ser comunicada, para eu transmitir Deus para alguém, eu preciso estar cheio de Deus. Eu preciso antes viver na presença de Deus, da maneira como Ele estabeleceu. E o Senhor não estabeleceu que a gente seja isolado, sozinho, lobo solitário. Não tem cristão lobo solitário, não tem. Sabe? Até alguns poderiam dizer, mas tinham lá os monges que viviam no deserto. Exatamente, os monges, no plural. Era muito difícil você encontrar o monge
cristão no deserto. Não. Primeiro porque isso era suicídio, era morte. Você viver isolado no deserto. Entende? Porque não dá. Era preciso uma pequena comunidade. Então esses homens não se retiravam das pessoas. Eles se retiravam desse mundo obscuro como ele se apresenta. Porque, olha, gente, sinceramente, dá para entender muito bem esses monges. Diga para mim se você nunca sentiu vontade de uma hora vazar desse mundo para algum lugar, não querer ver mais nada dessa estrutura, desse sistema. Porque a gente percebe que o sistema às vezes ajuda e muitas vezes atrapalha. A gente percebe muitas vezes manipulação e maldade nesse sistema. Insuficiente, precário, malicioso, pernicioso. Então, em protesto, um jeito de denunciar a maneira como esse mundo vivia, o que esses santos faziam? Eles se retiravam dessa estrutura social como ela se apresenta, mas nunca da vida comunitária. Porque Deus não nos criou sozinhos. E não existe santo isolado. Quando tiver uma pessoa, tipo profeta solitário, foge dessa pessoa. Porque se não for malícia, é loucura. Das duas, uma. Tem um fulano de lá, um profeta solitário. Ou é louco, ou é malicioso. De um jeito ou de outro, é perigoso você chegar perto. Por isso que a gente tem mais confiança naquelas pessoas que estão em comunhão com a igreja. Por quê? Porque foi esse o caminho que Jesus nos apresentou. Não existe santo não comunitário. E como eu disse para você, quem são nossas comunidades? Principalmente duas. Família, duas. Mas comunidade cresce um pouquinho mais. Quais são as nossas duas principais comunidades? Sua primeira comunidade é a comunidade familiar, onde Deus te colocou, onde você nasceu, formada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos seus parentes, por aqueles que foram se ajuntando à sua família, seu cônjuge, seu cunhado, sua cunhada, aqueles que foram sendo agregados. Essa é uma primeira comunidade para nós, uma comunidade que a gente não escolheu, nós nascemos dentro dela. Né? Mas tem uma outra comunidade que nós escolhemos também estar nela, que é a comunidade da fé, que é a família na fé. E o Senhor nos deu essas duas possibilidades, quase que irrenunciáveis, porque é na vida comunitária que aparecem as ocasiões para a gente praticar a santidade, não é fora dela. Né? É na vida comunitária que essas ocasiões brilham para nós. Para a gente praticar a santidade? Sim, como? Através do perdão. Como é que você vai perdoar se não há motivos para você perdoar? Você quer razões para perdoar? É só você começar a conviver com as pessoas. Podem ser as melhores do mundo, as melhores, as mais maduras, as mais santas. É começar a conviver com pessoas que logo, logo vai aparecer ocasião para você perdoar. É na convivência que surge a oportunidade da reconciliação. É convivendo um com o outro que nós temos a chance de exercer a humildade. A humildade é preciso. É ali convivendo com os irmãos, com os queridos, que nós vamos colocando em prática a paciência, a aceitação dos outros na sua diferença, que nós colocamos em prática a misericórdia, aprendendo daquele que é misericordioso, daquele que nos chamou porque Ele quis, porque teve compaixão de nós, porque teve misericórdia de nós. Com Jesus nós aprendemos a misericórdia para nós usarmos com os nossos irmãos. Então o Senhor nos chamou para ser um povo, uma nação santa, um povo santo, uma nação santa, de gente santa, da santidade vivida em comum. E é dessa santidade que brota o poder salvador da evangelização. Olha, a canção nova, ela tem muita eficácia, que nos choca, que nos ultrapassa. E não é a gente que dá testemunho de nós mesmos, não, são as pessoas que falam.
Vocês não imaginam o bem que Deus faz por meio de vocês. Vocês não têm ideia do que a Canção Nova faz. Vocês não têm ideia do que é esse lugar. E realmente a gente não tem. Nós não temos noção do que é essa força salvadora de Deus através dessa obra Canção Nova, que nos ultrapassa de muito. A mim me ultrapassa de muito, de muito. Mas eu sou obrigado a reconhecer, porque a gente vê os frutos dessa graça sendo derramada. E eu lhe digo um dos segredos. A gente não tem noção da intensidade, do quanto. Mas a gente entende algumas das coisas, alguns dos quesitos que tornam isso possível. É a vida em comum. Porque é da nossa vivência comunitária, da santidade vivida em comum, que o Evangelho ganha força, que brota a autoridade e o poder da evangelização. Então, quando, diz nosso Senhor Jesus Cristo, 2 ou mais estão juntos e eles entram em acordo, Deus os atende, seja no que for. Está aqui toda manhã para rezar com você, para partilhar a palavra. Parte de um acordo. A gente não precisa se encontrar pela chácara, apertar a mão, estamos de acordo, que amanhã a gente vai estar nos sorrindo para vir. Comparecer aqui ao acordo. Nós estamos de acordo que nos colocamos na presença de Deus em oração para esse momento de partilhar a palavra de Deus, de orar, de ouvir o Senhor, de rezar por quem nos acompanha. E diz a palavra de Deus que quando houver acordo, o Pai do céu nos atenderá, seja no que for. Mas isso não é um privilégio da Canção Nova. Isso onde tem 2 ou mais que confiam em Jesus, esta promessa é para eles, para você e para sua esposa, para você e para o seu marido, para você e para os seus filhos, até para você e para o seu sócio. Onde tem 2 amigos que entram em acordo para pedir a Deus, seja o que for, o Pai do céu os atenderá. Isso é forte demais, gente. Isso é poderoso demais. Acordo. O que é acordo? Consonância do coração. Quando os corações estão ali em harmonia, no mesmo acorde. O que é um acorde? É uma expressão musical feita de notas diferentes. O acorde, para ele acontecer, ele precisa de notas diferentes que, combinadas, de uma maneira harmoniosa, expressam algo. E às vezes, num acorde, a pessoa entra lá na alma da gente, né? Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma pessoa silenciar uma multidão com um acorde. Me lembro de uma vez que eu fui num Halel de Franca, e no Halel você tem o ginásio, né, onde acontece lá o evento principal, mas tem vários workshops acontecendo ao mesmo tempo, com bandas cantando, momentos de oração, oração dos módulos, oração do texto, pregação da palavra, adoração. Eu fui várias vezes para o Halel de Franca, e eu ia para pregar. Ele é profundamente musical, mas o meu carisma é a pregação. Entre uma evangelização musical e outra, estava eu lá num dos módulos, não é, pregando. Normalmente eu tinha umas 3 ou 4 pregações, e o Halel se estende pela semana inteira. O que eu fazia depois? Eu ia lá nos lugares onde eu gostava mais. Eu ia ouvir aquelas bandas que eu tanto gostava, aqueles ministérios de música, que é difícil você reunir todos num só lugar. Eu me lembro num dia que o povo estava agitado, sabe? E eu estava no ginásio nessa hora. E quem estava para poder fazer o show era o Martim Valverde. Não sei o que aconteceu, que o povo se agitou, que não adiantava dizer: gente, calma, vamos ficar em silêncio. Aí o Martim Valverde começou a dedilhar aquele glória. Isso aqui, ó. Sem dizer uma palavra. Nem permitiu que o apresentassem. Pegou o violão, as pessoas foram silenciando, as pessoas foram sentando, e quando ele abriu a boca, uma multidão inteira cantou com ele: glória a Jesus o Senhor. A força do acorde que entra no coração. Já vê, querida? Que entra no coração da gente.
que mexe com a alma da gente. Se o dedilhar de um violão com acordes de notas musicais é capaz de mexer com a alma da gente, você imagina a força que tem a expressão espiritual quando duas pessoas se unem para fazer a vontade de Deus, para orar e clamar o favor de Deus. Permita que isso aconteça com você. Quem foi que Deus te deu? Para que juntos, escolhidos pelo Senhor, porque Ele quis vocês, possam entrar juntos em oração e recorrer a Deus para o que for. Ele prometeu que Ele dará. Você tem fé nesta palavra? Você confia nisso? Então, em vez da gente fugir um do outro, hoje a palavra de Deus nos chama a estar um com o outro primeiro, para juntos estarmos na presença de Deus. Não sozinhos, isolados, separados. Juntos estarmos com Ele, ouvirmos a Ele e recebermos dEle a força e a autoridade. Para quê? Para fazer a missão dEle. E se nós estivermos assim na presença de Deus, poderemos pedir o que for, que o Senhor nos concederá. Ele concederá. Eu te garanto que Ele concederá, porque a palavra dEle garante que Ele concederá. Vamos cantar então. Glória. Ao nome